Boa noite. Bom, sejam carinhosos comigo, viu? Hoje, já que eu sou da equipe. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né, para falar desse tema, né, esse tema espíritos, né? E é uma coisa muito interessante, porque desde que eu entrei a primeira vez nessa casa, eu ouvi algo que me marcou muito, né? Que dizia assim, que pessoas são espíritos e espíritos são pessoas, né? Então, a gente vai conversar hoje sobre o que é, trazer o que o livro dos Espíritos nos fala sobre isso, né? E vamos discutir um pouquinho sobre a questão do espírito, né? A gente vai falar um pouquinho dessa natureza, dessa origem, né? E essas relações que nós temos entre nós, tá certo? Então, vamos pegando aqui, vamos iniciar e vamos falar aqui dos objetivos, né? Do objetivo geral da aula de hoje é demonstrar de forma clara a tríplice natureza do homem na condição de espírito encarnado. Okay? Aí a gente vai falar um pouquinho dessa tríplice natureza. O que é isso, afinal? Objetivos específicos: apresentar evidências da existência e da sobrevivência dos espíritos a partir de experimentos comprovados. A gente vai dar um breve passeio, né, trazendo alguns fatos, algumas pessoas, né, que se debruçaram sobre essa questão dessa natureza do espírito, dessa continuidade, dessa consciência que não morre, né? Desse eu que continua, mesmo após a morte do corpo físico. Explicar a origem, bem como a natureza dos espíritos. Explicar o funcionamento do perispírito e sua importância nos diversos fenômenos físicos e mediúnicos. E apresentar de forma clara a escala progressiva dos espíritos. É bem pouquinha coisa, acho que meia-noite a gente sai, tá? A gente já pede uma pizza, né, um refri, já fica por aqui, né, porque é muito conteúdo. Então, o que eu queria combinar com vocês é o seguinte: vocês estão livres para levantar a qualquer momento, para pedir a palavra, para fazer uma pergunta, tirar uma dúvida. Eu só peço que vocês, de fato, né, levantem a mão aí, que os monitores vão administrando isso, porque é importante, até às vezes nem eu consigo ouvir aqui a pergunta, né? E também essa aula é gravada. Então, é muito estranho, né, você ouvir uma resposta de uma pergunta que você não ouviu. Então, e às vezes a pergunta que o colega também tem dúvida. Então, vamos compartilhar isso dessa forma, né? Outra coisa que eu vou pedir licença a vocês, de forma muito amorosa e cuidadosa, eu não quero que vocês interpretem de forma errada. Se eu perceber que uma pergunta foge muito do tema e ela é a respeito de uma aula que nós vamos ter, porque a gente vai ter aula de mediunidade, a gente vai ter aula de médium, de reencarnação, de obsessão, é claro que um conteúdo entra pelo outro, mas aí eu vou direcionar e vou dizer, olha, aguarda tal aula. Não é porque eu não quero responder, porque senão a gente não dá conta disso aqui, né? E aí, se vocês toparem ficar até a meia-noite, eu respondo qualquer pergunta. Estou aqui, né? Rodrigo vai me matar, né? É o Rodrigo que está ali, né? Eu quero ir para casa, né? Mas é isso. Então, só fazer esse combinado para depois ninguém ficar chateado achando que eu não quero responder. Não é isso. É porque a gente precisa dar conta do conteúdo de hoje, tá bom? Eu vou passar aqui. Você lembra da primeira aula? Foi feita essa pergunta, né? O que é o espiritismo? Você se lembra dessa pergunta? Alguém lembra da resposta? Essa é a parte difícil da coisa. Alguém lembra da resposta? Então, tá. Ao microfone, ao combinado. Eita, aqui não materializou esse, né? Foi uma doutrina. Uma doutrina. É uma doutrina. Certo, é uma doutrina, mas o que é essa doutrina? O que é o espiritismo? Tem uma respostinha. O que ele busca? Os desencarnados estão tudo querendo responder aí. Tudo animado aqui, ó, com a mãozinha. Eu sei. Oi? Doutrina que busca compreender o que é o espírito. Já chegou perto. Aí já vem perto. Aqui, ó. É que eu levo aqui que está mais fácil. Entender que somos espíritos imortais. Isso. Lá vem a temática espírito, de novo. Né? Alguém tem outra resposta para dar?
Hã? Então, com o Espiritismo, tem a ver com o que vocês falaram, né? Essa busca de compreensão sobre o espírito que nós somos, né? E olha a resposta que nós temos. O Espiritismo é a doutrina, né, que trata da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo material, de como nós nos relacionamos, seja em espírito encarnado ou desencarnado, ou entre essas duas dimensões do ser. Então, é isso que ele busca. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é a relação de vocês? O que vem na sua mente quando alguém fala espíritos? E aí eu quero que vocês sejam sinceros com vocês mesmos. Quando eu falo espírito, ou a possibilidade de um espírito agora que se materializar, qual o sentimento que você tem? O que vem na sua mente? Essa é a perguntinha. Quero que vocês sejam sinceros. Vamos ver. Eu não vou pedir para os desencarnados, porque eles já estão desencarnados, então não vale, né? Não vale a resposta. Quem é que vai falar para mim, quando penso que falo espírito, o que é a imagem que vem na sua mente? Eu vou perguntar. Livre, espontânea pressão. Vamos ver. Mirela. Seja sincera. Falou espírito. Falou espírito. A imagem que eu tenho é daqueles espíritos que assustam, sabe? Pronto. É essa imagem. Se você balançou a cabecinha, Rosane, por quê? Porque, assim, eu tenho uma imagem anterior e a imagem posterior a eu conhecer um pouco a doutrina, né? Então, a anterior era essa, do fantasma, do que assusta, que vem perturbar. Hoje, eu vejo como espírito, a imagem que eu tenho, acho que se eu ver uma materialização, vai ser tipo um vulto branco, é assim que eu vejo. No formato do corpo, mas uma coisa... O medinho diminuiu, então. Será que se materializasse fica aqui ou sai correndo? Quem mais? Eu vou pedir para os monitores ficarem mais atentos aqui. Aqui, ó. Peraí, deixa chegar o microfone aí. Eu acho que é o que sobra quando a gente morre. Nossa essência, é tudo de experiência que a gente trouxe, nossa bagagem. Esse espírito evoluído é outra coisa, né? Olha as respostas que já estão vindo. Mais alguma coisa, alguma outra imagem que está aqui no nosso imaginário, na nossa mente, nas nossas crenças? Ninguém mais quer contar para mim essa história? Será que eu vou ter que perguntar de novo assim para mais alguém? Esse pessoal daqui tá em vantagem, né? Vamos ver aqui. Verina. A primeira imagem é Gasparzinho. Oh, meu Deus, eu adorava ver esse desenho. Eu adorava esse desenho. Era o único fantasminha que era camarada, né? Né? Gente, é muito interessante a gente pensar o que tem no nosso imaginário, que está lá no nosso psiquismo, na nossa mente. Porque a própria mídia, a própria televisão, Hollywood, né, essas grandes produções cinematográficas, trataram de pintar o espírito sempre de uma forma terror. Ou é um zumbi que está comendo o cérebro de alguém, não é assim? Ou que está assombrando uma casa, ou está assombrando uma pessoa. Né? Sempre isso. Querendo ou não, isso está na nossa mente. Está na nossa mente. Então, vamos ver algumas imagens. Vamos ver se vocês se identificam. Aí, ó. O fantasma, né, do lençol. E a gente vai entender depois que esse branco, lençolzinho, tem a ver, na realidade, com a forma que as pessoas viam o perispírito da gente. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Que tem essa forma fluida, né, meio bem sutil, bem quintessenciada. Né? Então, aí. Outra, ó, a casa mal assombrada, né? Que são esses espíritos, né, que estão ainda presos na realidade, ainda no mundo material, e às vezes acham que é o dono da casa. E isso existe, isso é real. Né? Mas, ou então, o obsessor. Né?
Aliás, espírito adora um obsessor, porque ele tem quem culpar, né? A gente costuma dizer, a culpa é do obsessor. Não sou eu, é o outro, né? Então, a gente acaba terceirizando, né? Então, eu estou sendo atormentada. Ó, outra imagem. Os anjos e demônios. Como se eu desencarnasse hoje, eu viraria um anjinho ou um demoninho. Né? Será que é isso mesmo? Vai queimar no forno do inferno, no mármore do inferno, aquelas coisas todas que vão para o imaginário, eu vou ter, né? Cada um vai criar o seu céu, né? O seu mundo espiritual a partir do que acredita, né? Tem quem acha que vai ter com não sei quantas virgens, não sei se são com os camelos, né? Então, são partes das nossas crenças, é como a gente entende esse mundo espiritual. Aí, ó, outra imagem aí. Tem gente que não entra num cemitério, porque morre de medo, né? E medo, a carinha ali. A gente brinca aqui que se um espírito se materializasse, eu não sei quantos ficariam aqui. Nem sei nem se eu ficaria, né? Estou falando, mas, de repente, até eu. Ó, né? Por quê? Porque isso está aqui no nosso imaginário. A gente não enxerga o espírito assim, naturalmente. Nós não fomos ensinados dessa forma. Né? Não, o espírito é uma pessoa que simplesmente desencarnou, não está num corpo físico, mas continua sendo a pessoa. Aí, alguém muito querido, familiar, às vezes, até uma mãe, um pai, quando desencarna, é aquele amor em vida, se ele aparecer desencarnado na frente, pronto, é um problema. Por quê? Qual é a diferença? Porque a gente não consegue ver essa diferença. Então, hoje, a gente vai tentar minimizar um pouquinho algumas dessas imagens aí que ainda habitam o nosso psiquismo, né? Bom, eu fui pedir ajuda lá de Kardec, é óbvio, né, do Livro dos Espíritos, e vim trazendo algumas questões e as respostas para a gente refletir. Ok? Juntos. Primeira pergunta é a questão 23 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual a natureza íntima dos espíritos. Aí ele dá essa resposta, né? O espírito dá essa resposta. O espírito não é... O espírito não, os vários espíritos que responderam, ele compilou e chegou a essa resposta aí. O espírito não é fácil de ser analisado na vossa linguagem. Para vós não é nada, porque o espírito não é uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Sabeis bem que coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Não existe o nada no universo. Então, aí eu sempre brinco, eu digo, quando eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, que eu não era espírita, comecei a frequentar a ULI e eu não era espírita. E eu me irritava profundamente com isso. Quando dizia assim, poxa, você não tem linguagem, você não vai compreender. E eu dizia assim, poxa, mas me explica que eu vou entender. Eu ficava irritada com isso. Eu sou uma pessoa que eu me acho relativamente inteligente. Por que eu não vou entender? E, à medida que eu fui desenvolvendo o estudo, eu compreendi o que eles querem dizer. De fato, tem coisa que nós não conseguimos compreender. Daquilo que nós já entendemos de mundo, percebemos, a gente não consegue. Aí é o exemplo clássico que eu dou. Imagine pegar um homem das cavernas, um homem primitivo, pegar ele e colocar no mundo nosso aqui. Ele vai ser capaz de entender o que está acontecendo em volta dele? Por mais que ele veja, por mais que alguém explique, aquilo que está lá em cima não é um pássaro, não, é um avião que o homem construiu, ele conseguiu fazer com que ele voasse. Ou então ver um monte de gente com celular falando na rua e vai dizer, olha, aquilo é um aparelho celular onde eu posso me comunicar com outra pessoa. Ele vai conseguir compreender? Com o nível de entendimento dele, com o desenvolvimento cortical dele, com o que ele entende de mundo. E aí eu consegui entender e acalmar o coração, e entender que não estavam me chamando de burra. Não é isso. Mas vocês ainda não estão preparados, porque não chegaram ao nível de conhecimento para que a gente explique determinadas coisas. Então, muitas vezes, eles não têm palavras mesmo para expressar algo que a gente não tem. O nosso vocabulário, muitas vezes, não é suficiente para isso. Então, eu acalmei um pouco a alma a respeito dessas colocações. Origem e natureza. Na questão 24, a pergunta é, o espírito é sinônimo de matéria ou é só propriedade, como as cores são as propriedades da luz e o som do ar? O que vocês acham? O espírito é igual à matéria, é diferente?
Eu quero saber se o espírito é matéria. Não. Vocês concordam? Quem concorda, levanta a mão aí. Espírito não é matéria. E será que ele é propriedade da matéria? Sim ou não? Não, né? Não? Ah, pois é, não. E a resposta? Ambos são distintos, mas é preciso a união do espírito e da matéria para que a matéria se torne inteligente. Aí é bem legal, porque aí já chega e diz para você, a inteligência é um atributo do espírito. A matéria por si só, não. O que anima a matéria, né, no nosso caso, nosso corpo, é o espírito. Ou então o princípio espiritual. Vocês vão ter uma aula de evolução que vai explicar um pouquinho isso, né? A origem dos espíritos, desde enquanto princípio espiritual até chegar a espírito, ok? Teria, então, o universo dois elementos gerais, a matéria e o espírito? Olha a pergunta, né? Ele vai instigando ali para... E a resposta é a seguinte. Sim. E, acima de tudo isso, Deus. O Criador, o Pai de todas as coisas. Essas coisas são o princípio de tudo que existe. É a Trindade universal. Então, a gente está aqui que a Trindade é exatamente isso aqui. Certo? Deus, Espírito e matéria. Certo? Sendo que Deus, está lá na primeira questão, vocês tiveram uma aula de Deus na semana passada, né? Onde a questão número 1, que diz o que é Deus, ele responde, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, essa é a definição do Livro dos Espíritos. E o Espírito, o princípio inteligente do universo. E a matéria? A matéria é uma coisa interessante. Ela fala que é uma condensação do fluido cósmico universal. O que é esse fluido cósmico universal? É um fluido que envolve tudo e todas as coisas. É a partir desse fluido que o nosso corpo é configurado. É a partir desse fluido que nós construímos, né, os nossos objetos, as nossas casas. Ele envolve todo o universo, sóis, estrelas, tudo no universo. É envolto nesse fluido. E eu tive, no início, uma dificuldade um pouquinho de entender esse fluido. Eu falei, como é que eu posso estar mergulhada num fluido e não perceber isso? Né? Como é que eu consigo respirar nesse fluido? Porque, quando a gente fala em fluido, a gente liga logo o quê? A água, né? E os peixinhos. Aí eu fui, né, pesquisando, e encontrei uma citação lá em Evolução em Dois Mundos, que me fez entender melhor isso. Vamos pensar nos peixes, no oceano. O oceano, vocês concordam comigo que é um universo? É um universo. Toda uma dinâmica de vida que ocorre ali. Embaixo daquela água, dentro daquele fluido, você tem reino mineral, né? Você tem os oceanos abissais, você tem todos, né, uma série, tem animais que vivem ali, tem vegetais que vivem ali. Os peixinhos, né, vivem, né, se movimentam, se reproduzem. Existe uma vida toda que ocorre. Será que os peixinhos, crustáceos e toda a vida que habita o mar é capaz de se perceber que está dentro de um fluido? Porque ele respira, ele faz tudo ali. Será que os olhos, né, a possibilidade de tato, né, o contato deles, será que, através desses instrumentos, eles conseguem perceber essa água? Ou eles simplesmente vivem como a gente vive, respirando no ar? Foi uma pergunta que eu me fiz, né? Vamos pensar que os olhos e a pele, ou seja, qual foram os instrumentos que ele tem para perceber essa realidade que ele vive, ele não consegue, ele não está calibrado para perceber a frequência, a densidade desse fluido. Aí eu fiquei, opa, para aí, vamos pensar. Porque talvez os meus sentidos, 5 sentidos, são equipamentos que eu me utilizo, são órgãos de sentido, que eu percebo a realidade que eu vivo, aqui, encarnado, no orbe Terra, né, que tem
uma vibração, uma frequência, a matéria aqui. Então, esses instrumentos estão preparados para perceber esta realidade, a nossa realidade, e não as realidades mais sutis. Deu para perceber? Né? Que a gente também não consegue. É por isso também que nós não conseguimos visualizar, por exemplo, a dimensão espiritual dos desencarnados. Porque eles estão numa frequência diferente, numa faixa de vibração diferente. E os nossos olhos, dos sentidos, o nosso tato, o nosso ouvido, não está preparado, não é calibrado para isso. Mais tarde a gente vai ver que existe um sentido, uma faculdade psíquica, que me faz perceber esse mundo. Alguém sabe qual é? Alguém aí já sabe um pouquinho? Que sentido é esse que me faz, possibilita me comunicar com o mundo espiritual, visualizar o mundo espiritual? Mediunidade, muito bem. A gente vai ter uma aula só disso, viu? Só sobre mediunidade. Pronto. Então, vamos entender aí que todo o universo é constituído desse fluido. É a matéria primordial primitiva e sofre modificações das mais variadas. Então, vamos entender que a matéria é primordial e que todas as condensações dela, diferentes, nos diversos lugares, nos diversos orbes, nos diversos objetivos, elas vão ser condensadas e você vai perceber ela de formas diferentes. No nosso caso, no mundo, né, matéria física mais densa, né, perceber, né, o mundo material, o nosso mundo aqui. O fluido cósmico universal é o plasma divino, austor do Criador, ou força nervosa de todo sábio. Neste elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Então, essa é uma citação que está no livro Evolução em Dois Mundos, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Certo? Ficou claro esse conceito? Ok. Posso seguir, então? Vamos lá. Aí, outra perguntinha. Que definição, então, se pode dar dos espíritos? A resposta: podemos dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Certo? Então, é a inteligência, é o que faz acontecer, é o que movimenta, o que anima, o que cria, né? É quem dá esse impulso de tudo que nós realizamos e vivemos aqui, enquanto seres encarnados e desencarnados também. Ok? Lembra que eu falei que a inteligência, a gente viu, eu falei não, está lá, que a inteligência é um atributo do espírito e não da matéria. Prova disso é quando a gente vê uma pessoa, quando desencarnou, que a gente vai, por exemplo, para um velório, e você vê aquele corpo é como se fosse um boneco inerte. Você olha e percebe que não existe vida ali, não existe, é como se aquela pessoa já não estivesse, e, de fato, não está mais ali. Porque o que animava aquele corpo a andar, a realizar, a sonhar, a amar, não era o biológico que estava ali, e sim o espírito que aquele personagem estava ali, que aquele corpo estava representando, né, estava sendo utilizado para essa atuação. Ok? E aí, na 80 e 81, né, a gente traz essa citação que diz: Deus cria o espírito pela sua vontade. Porque já pensaram, por que Deus cria o espírito? Aí está dizendo, pela vontade dele, pronto. Como faz em relação a tudo no universo. Porque ele não cria só o espírito, né? Ele criou todo um universo. Como Deus jamais deixou de criar, a criação dos espíritos é permanente. Então, está sempre novos espíritos sendo criados, e a gente vai ver que é a partir do quê? De um processo evolutivo, de um princípio espiritual que ele cria. Ok? Então, nós não somos criados como espíritos, já, assim. A gente tem um processo evolutivo de experiências na matéria, de aprendizado em cada reino que é possível nos dar, tanto do ponto material, né, como do ponto também de questões que ele... por exemplo, no mundo mineral, a gente aprende sobre a atração. No mundo animal, o instinto. Vocês vão ver bem isso no mundo, na aula de evolução. Tá certo?
O espírito constitui-se, isso tem a ver com o processo evolutivo, né? O espírito constitui numa resultante da evolução do princípio espiritual. Lembra que eu disse que Deus cria um princípio espiritual e ele vai evoluindo? Pronto. Aí, após sucessivas existências em contato com a matéria bruta, ou seja, reino mineral, né, com organismos vegetais e com a complexidade dos corpos animais, difere do princípio material, não só pela inteligência, como também pela capacidade de assimilar as leis de Deus e desenvolver-se nela. Como a gente fala em leis de Deus, a gente vai ter um bloco aí só sobre leis de Deus, para entender que as leis de Deus não são os 10 mandamentos, que é muito mais amplo do que isso, ok? Aqui, ó, por favor, microfone aqui. Aqui, pronto. Desculpa, Nada. Eu não entendi muito bem essa frase, me deixou confusa. Ficou parecendo para mim como se a gente fosse uma evolução de minerais, vegetais. Exatamente. Quando você cria, Deus cria o princípio espiritual, que é essa potência capaz de se desenvolver para chegar até o espírito, ele vai fazendo como se fossem estágiozinhos pelos vários reinos. Então, essa fonte, esse princípio que é capaz de manipular a matéria, de se apropriar dela, ele vai justamente se apropriando mesmo daquele tipo de matéria mais bruta, né? Adquirindo aquela habilidade, vamos dizer, de atração, de estar ali, dos cristais. São quantos? Você tem muitos elementos no mundo mineral, né? Você vai aprender isso depois de um determinado período da evolução, que daí eu não vou ficar explicando, porque senão a gente entra na aula de evolução. Você vai para estagiar no reino mineral. Não é que você é uma plantinha, da mesma forma que você não é um ser humano, você é um espírito, que está se utilizando de um ser humano agora, vivendo a experiência humana. A gente já passou por um estágio de planta, de mineral... E animais para chegar aqui. E em cada período desse, você aprende e apreende mesmo características daquele reino e também consegue aglutinar, vamos dizer assim, essa matéria. Então, por exemplo, no reino animal, você vai ter, por exemplo, o instinto. Alguém duvida que nós temos instinto ainda? A gente tem instinto, e tem horas que é totalmente animal, né? Até demais. Né? Por quê? Porque isso são coisas que estão em nós, que foi parte desse aprendizado aí e apreensão de conhecimento, de habilidades ao longo do tempo. Diga. Boa noite. Boa noite. Eu estou com um pouquinho de dificuldade de entender espírito enquanto inteligência da matéria. Não é a inteligência da matéria. Matéria é uma coisa, o princípio inteligente que anima a matéria. Entende? Que anima a matéria, não necessariamente a inteligência. Não, ele é a inteligência do universo. Cada um de nós, o princípio é um princípio inteligente, capaz de se desenvolver nestes reinos. E, por exemplo, nesse corpo físico aqui, o que anima aqui é um espírito inteligente. No momento em que ele desencarna e abandona esse corpo, ele não tem mais vida e quanto menos a inteligência. Entendeu? Significa que o corpo material não possui inteligência, ainda que a neurociência, por exemplo, venha provando, né, que o cérebro, né, tem desenvolvido, quais são as habilidades que a gente vem criando. Olha, você já está indo bem à frente, mas eu vou lhe dizer, o cérebro está a serviço da mente. É um equipamento a serviço da mente. Quando o seu corpo morre, quando o corpo deixa de existir, seu cérebro vai... Se eu sou um espírito, se tudo que eu aprendi, se tudo que eu sou continua, ele não pode estar no cérebro, concorda? O cérebro é um equipamento, fantástico, mas não é ele que determina isso. Ele está a serviço de uma mente que está lá, que plano espiritual, ok? Que faz parte. É como se o software estivesse na nuvem. Perfeito, perfeito. É a nuvem, é a nossa nuvem. Você usou uma linguagem, inclusive, que a gente tem usado cada vez mais. Né? Diga. Nenhuma pergunta é boba. Porque eu aprendi isso, não existe. Não existe. O ser humano desencarna, o espírito parte para o outro. Vai, muda, né? Transita de um plano para outro. O desencarna, o espírito vai também. Também. A plantinha morre.
morre, o espírito desencarna. As plantas têm um princípio um pouco diferente, porque elas têm muito no coletivo, né? Se você olhar embaixo da terra, como se conectam as florestas e tudo, é diferente. Morre uma plantinha aqui, mas a floresta continua. Elas estão interligadas, mas isso aí é um teminha também para a gente pensar que não é um indivíduo, aquela árvore não é um indivíduo, aquela florzinha não é um indivíduo. Ele faz parte de uma rede, e essa rede continua. É uma mente coletiva, e é outra... Já me fez entender um pouco que era a minha dúvida real, que era com relação ao reino... Mineral. Que é coletivo também, totalmente. Totalmente coletivo. Oi. Boa noite. Boa noite. Ainda em relação a isso da inteligência ser exclusivamente espiritual. É um atributo do espírito, né? Isso. O que acontece, então, no caso de pessoas em estado vegetativo, que, por exemplo, recebe um trauma craniano e a pessoa... Aí você está ligando ao cérebro, novamente. A mente não está danificada, o cérebro está. Mas entenda? aí, no caso, essa matéria ela fica meio... Não, mas aí você vai ter uma série de entraves, né, aqui, de como vai se relacionar aqui, que muitas vezes parece absurdo, mas muitas vezes é parte do processo evolutivo daquele espírito. Ele precisa daquela experiência. Ok? Mas, assim, dizer que o espírito está danificado por causa disso, não. O espírito, nada. Por quê? Porque aquilo ali é o material. Então, está ali, está com problema, assim, a atuação desse espírito vai ser dificultada aqui no plano material, mas a mente dele não está danificada. Ok? Então, nesse sistema de evolução, nós já fomos minerais. Aonde está? Já. Nós já fomos minerais, já podemos ter sido animais, para a gente chegar a esse espírito de inteligência que somos hoje. Esse humano, Mas, assim, nós não fomos animais, eu não coloco assim. Nós... passamos por uma experiência, o espírito, né, o princípio espiritual passou por uma experiência no reino mineral, passou com uma experiência no reino vegetal, passou com uma experiência no reino animal, e está passando uma experiência agora no reino hominal. Mas você também não é esse humano. E depois você é desse espírito. estágio, a gente pode voltar a ser mineral? Não. Animal. Pelo espiritismo, não. Existem crenças que sim. Por A mente e psicose, por exemplo, o hinduísmo acredita que a gente pode estar retornando para um equipamento menos, tipo um vegetal, um animal, e o espiritismo entende que nosso processo é evolutivo sempre. É como vamos pegar a linguagem aí, né, da informática. É como você pegar um hardware muito antigo e querer colocar um software super moderno. Não vai rodar. Não vai rodar. Né? Aqueles computadores, quem conhece naquela época, que tinha aquele computador que tinha uma bundinha enorme assim para trás, tela preta, com aquele cursorzinho verde, ele rodava, né, tinha uma capacidade para rodar aqueles programas. Se eu colocar um programa... O meu celular hoje roda muito mais do que aquilo. Entende? Qual é o sentido de você voltar para um corpo que não tem mais o que te oferecer? Ele já não tem. Ok. Mas a gente está saindo da aula de espírito para a evolução, viu? Vamos lá. Oi. Me desculpa, eu não consegui entender bem. O que você está querendo dizer é que o espírito que habita hoje um corpo humano já habitou o corpo, por exemplo, de um cachorro? É isso? Já, de bichinhos, de tudo. Tudo. Eu já fui um cachorro? Como eu dizendo, você não foi cachorro, você fez um estágio, né? Oh, por que vocês estão rindo? Não. Todo mundo já foi um cachorrinho aí na alguma vida, um gatinho, né? Mas eu estou tendo uma experiência agora habitando o corpo de um ser humano. Ser humano. Eu já habitei o corpo de um macaco? Já habitou vários corpos no reino mineral, vegetal e animal. Aprendeu com esse reino, aprendeu a estruturar a sua matéria a partir da matéria mais bruta até a matéria que está. E quando a gente acabar essa experiência humana, quiçá qual é a experiência que a gente vai ter em outro lugar, em outro orbe, que talvez não seja aqui. Certo? É meio difícil aí. Deixa para a aula de evolução, que vai clarear um pouquinho mais isso, né? Eu fiquei com essa mesma cara, viu? Quando me disseram que eu fui um cachorrinho também, viu? Mas num primeiro momento é difícil de compreender, depois a gente vai entendendo o que é esse princípio da evolução. Você partir de
de uma potência de se tornar algo, e ela vai, né, se apropriando das características e da matéria de cada reino desse. Mas não é que eu falo a mesma coisa, não é que eu fui um cachorro, uma plantinha, não. Eu sou um espírito que está passando uma experiência ali. Mas, da mesma forma que eu sou um espírito vivendo uma experiência humana. Mas eu também não sou humano. É porque a gente é espírito. A gente, vamos rodar aqui que a gente vai entender melhor. Vamos lá. Oi. Diga. Boa noite. Boa noite. É só um comentário. Espírito é luz ou estrela? Agora estamos naquele processo de iluminar mais. Se tivemos outra fase que estava mais apagadinho, com a consciência mais fraca, agora com mais conhecimento, essa estrela vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando. Essa fase de evolução, naquela época, não tinha quantidade de pessoas como está tendo hoje, e o processo de evolução vai sendo também multiplicado de acordo com a quantidade de pessoas que estão vindo, reencarnando, desencarnando, né? Cada um no seu nível de conhecimento, de consciência e de evolução. E agora tem muita gente que a estrela está brilhando. Metaforicamente falando, luz e estrela, tudo bem, porque o espírito não é nem luz, porque luz é matéria, concorda? Então não é luz. A gente compara, um espírito de luz, né? Luz é matéria, então espírito não, é muito menos estrela, ele não é estrela. Metaforicamente falando, sim. Né? E esse processo de iluminação é o quê? A consciência que nós vamos adquirindo a partir do momento em que a gente vai passando pelos nossos processos evolutivos. Tá bom? Vamos, então, voltar aqui para a nossa aula. Espírito é uma pessoa que vive e sobrevive à morte do corpo físico. Agora vamos dar algumas, né? Então, eu vou continuar. Né? É a essência do ser humano que difere da matéria. Então, não é matéria. Então, luz é matéria, não é matéria. Utilizam o corpo para se manifestar, físico ou perispiritual, nas diferentes dimensões da vida. E a gente vai ver agora, daqui um pouquinho, o tríplice aspecto do ser humano encarnado, onde eu tenho um corpo físico de manifestação nessa dimensão, neste local aqui que nós estamos encarnados, né? E tem um corpo também, que a gente chama de corpo perispiritual, corpo astral, né? Que é o corpo de manifestação lá na dimensão desencarnada, a dimensão que a gente fala espiritual, ok? Aquilo que pensa, age, elabora, sente com ou sem um corpo físico, porque quando eu desencarno, o corpo físico fica aqui, mas eu continuo. Eu vou simplesmente transitar para uma outra dimensão que faz parte da minha existência também. Né? Então, é esse ser que pensa, esse espírito, ele que age, né? Ele que traz a emoção, ele que, de fato, eu sou, minha essência está aí. Ok? Então, esse aí. Ser espírito é ter vindo de um princípio espiritual, que é aquilo que a gente estava falando do processo evolutivo, né? Que evolui a ter uma inteligência, a pensar, a sentir e se determinar eu. E é muito interessante que, no processo de evolução, né, a gente sai de um processo coletivo, de uma mentalidade totalmente coletiva, e vai para este processo aí, ó, quando eu me entendo enquanto indivíduo. Né, que se determina aí esse eu. Quando a gente chega neste processo, que nós já chegamos aí, então nós somos denominados espíritos e estamos habilitados a passar por essa experiência humana aqui, num corpo humano. Certo? Vamos falar aí da natureza tríplice do homem encarnado. Né? Nós estamos falando aí de 3 corpos. Esse corpinho aqui, ó, seria o quê? O corpo físico. Essa coisinha aí que não tem forma, que a gente não sabe se é uma estrelinha, a gente fala que é luz, né? Um coloca que é uma chama. Não interessa, porque, na realidade, a gente não sabe nem como a gente é, mas tudo bem. Não contem para ninguém, mas a gente não sabe. Ok? É o quê esse aqui, então? Não. É o
perispírito. E esse corpo intermediário, que faz essa ligação entre o espírito e o corpo físico, chama-se perispírito. É o corpo intermediário que está aí, ok? Então, é esse. Esse é o famoso perispírito, que tem a forma do nosso corpo material. Sabe por quê? Vocês vão ter uma aula lá no ciclo 2, só de perispírito. Ele é a forma que configura o nosso corpo físico. Quer saber como é seu corpo, seu perispírito? Olhe para o seu corpo. Eu não gosto do meu corpo, então vai aprender a configurar um corpo diferente na próxima encarnação. Porque é a gente que fez isso. Não necessariamente, viu? Aí, esse é um tema que isso tem a ver com a mente. Mas aí é um tema para a gente aprimorar lá, falar um pouquinho no segundo e aprimorar lá no 4º ciclo, viu? Tá certo? Mas isso depende das máculas que você cria a partir da sua mente. Certo? Aí o espírito, que é a individualidade inteligente criada por Deus, a gente já viu isso, né? O corpo físico é o veículo de manifestação, experimentação e aprendizagem do espírito na dimensão material, ok? Tá tranquilo até aqui? Eu sei que não tá para muita gente, mas a gente vai caminhando junto. E o perispírito, que é esse envoltório do espírito, fluídico e semimaterial, e faz a ligação do corpo, do espírito com o corpo físico. O espírito, por si só, não pode vir diretamente se manifestar na dimensão material por uma questão de frequência. Ele precisa desses corpos para um rebaixamento frequencial, para que ele possa se manifestar. Eu comparo isso aí um pouquinho com uma roupinha de astronauta, né? Para a gente poder estar transitando aí em outros mundos, tá certo? Então, eu estou dizendo que, na realidade, a gente não é 1, é 3, né? A complexidade nossa. 3. Aspecto tríplice do homem encarnado. Se eu desencarnar, esse aspecto deixa de existir, porque um corpo eu não vou ter. O corpo material eu não vou ter mais, ok? Por isso, né, a natureza tríplice do homem encarnado. Agora, como não fosse suficiente, né, depois a gente falar desses tríplice aspectos, a gente vai abrir um pouquinho aí esse perispírito. Mas, a princípio, o que é o perispírito? Né? Aí, da palavra do grego, né, na etimologia da palavra, significa peri, em torno, e no latim, espíritos, que seja alma ou espírito. Vamos traduzir assim, ok? É o envoltório sutil e perene do espírito, porque ele permanece durante toda a existência, né, toda a experiência evolutiva, nas várias vidas, isso sempre permanece. O que morre, o que deixa de existir é o corpo físico. Né? E ele é de uma frequência, uma vibração de matéria muito diferente da nossa matéria densa. Então, ele é muito sutil. Né? É uma matéria dita quase que quintoessenciada. Então, a gente não consegue perceber essa matéria com os olhos, né, físicos. É formado pelo fluido cósmico universal, porque tudo que é o corpo espiritual é matéria sutil, mas é matéria, formado pelo fluido cósmico universal, e sua matéria é muito sutil. Sua natureza varia com a evolução do espírito e do orbe que habita. Então, olha que interessante, o perispírito tem a ver com a pessoa. A configuração desse corpo, tudo, tem a ver com o que eu sou. Isso vai interferir diretamente na qualidade e na natureza do nosso perispírito. Ele vai refletir ali. Também tem a ver com o orbe que eu habito. Porque se eu habito, se eu vivo essa minha experiência no planeta Terra, eu tenho determinadas condições que são características do orbe Terra. Pressão, temperatura, gravidade. Então, o meu perispírito tem que estar adaptado, assim como o meu corpo físico, para viver aqui. Se eu for para a Lua, já não vai poder ser a mesma coisa. Se eu for para Marte, então ele vai se configurar, ele vai se modificar de acordo com o local, com o que eu sou, né, sobre as minhas necessidades. Possibilita a interação com os meios espiritual e físico,
e fornece inúmeras condições de ação ao espírito devido às suas propriedades. Só vou concluir aqui. Várias são essas propriedades, né? Que, à medida que o espírito cresce, aprende, evolui, como a gente gosta de falar, melhor ele vai, né, aprimorando, inclusive, a utilidade de cada característica, de cada propriedade. Quais são? Odor. O perispírito ele tem odor, mas é um odor próprio. Não são os odores, por exemplo, que são... não é plasmado, não. Materializados, por exemplo, numa reunião mediúnica. Às vezes você sente um cheiro de éter, um cheiro de flor, né? Ou às vezes eu estou até em casa e sinto esses, né? Que são os odores promovidos por espíritos. Não é isso. É o odor próprio da matéria, como nós temos o nosso próprio odor, o corpo físico, né? Então, odor. Unicidade. O que é unicidade? A nossa nuvem gravou tudo o que eu sou. Todas as experiências relevantes para a minha evolução. Gravo tudo aquilo que eu ainda preciso trabalhar, aprender no meu processo, né, de aprendizado nas minhas encarnações. Está tudo lá gravado. Está tudo lá na nuvem, como disse o colega aí. Tudo lá. Certo? Então, isso é único. Por que único? Porque isso é a minha identidade. O perispírito é a identidade nossa no mundo espiritual. Porque todas essas características aí vão mudar de acordo com a essência que eu sou. Então, eu posso ter mais brilho, menos brilho, como disse a colega aí, né? Eu posso ter a plasticidade, eu modelar meu corpo com mais facilidade ou menos facilidade, né? Ele vai ter peso, né? Então, essa densidade dele vai alterar de acordo com o processo evolutivo. Tem espíritos que ficam... O perispírito é menos denso, né? Então, e tem os mais densos, que ficam mais próximos, muitas vezes, da crosta terrestre ainda, né? O perispírito. Plasticidade é modelar, né? Tem espíritos que podem se apresentar diferentes, né, de quando desencarnaram. Normalmente, quando a gente desencarna, e que ainda está muito ligado a essa encarnação, né, o perispírito vai estar configurado, né, da forma que eu desencarnei. Depois ele pode alterar, fica mais jovem, né? Tem alguns espíritos que podem se apresentar como um personagem de uma outra encarnação que se identificou mais. Então, necessariamente, né, a gente pode chegar a esse nível dependendo de cada um, né? Normalmente, também, os espíritos, quando desencarnam e querem se apresentar a alguma pessoa, né, aparecerem para alguma pessoa, se materializarem, fazem isso ainda com o corpo para poderem ser reconhecidos pelas pessoas. Mas é possível, sim, a depender do espírito e da habilidade dele, de mudar isso. Tangibilidade, eles podem ser tocados, podem chegar a um ponto de você poder tocar esse perispírito. Nos fenômenos de materialização, e vocês vão estudar lá em reencarnação e em outras aulas, tem umas experiências de William Crookes, onde ele fazia pesagem, ele media, ele tirava a temperatura e tocava, né, em espíritos materializados. Então, esse corpo permite isso. Corporeidade, ele tem um corpo, é um corpo. O perispírito é um corpo, como o nosso corpo, né? Luminosidade, ele tem essa luz que tem a ver com a matéria dele, né, que tem a ver com o tipo de matéria. Bicorporeidade, essa propriedade é interessante porque nós temos um corpo material e um corpo espiritual, que é o perispírito, né? É possível esse perispírito, e alguns médiuns, inclusive, fazem, tem uma mediunidade de bicorporeidade, ele consegue sair do corpo, né, o perispírito, se afastar do corpo físico. O corpo físico está aqui ainda, Tânia está aqui falando com vocês, e ele se afasta e aparece em outro lugar, se materializa em outro local, e continua. Por exemplo, Eurípides Barçanufo, alguém já ouviu a história, ele tinha isso. Ele, inclusive, estava dando aula e fez um parto. Por que isso é possível? É possível porque a gente já tem esses dois corpos. E é possível porque quem comanda isso é o espírito. É como se ele estivesse comandando... ele está comandando os dois corpos. Ok? Aqui. Penetrabilidade, eu só vou finalizar, ele tem a pergunta e eu passo para você. A matéria bruta não é impedimento para ele, ele atravessa, ele consegue
atravessar a matéria bruta, certo? Então, ele não tem impedimento para ele. Ele tem como passar a matéria. Então, não adianta fechar a porta se vier um espírito. Não adianta. Ele vai atravessar a porta. Ponderabilidade é peso. Ele tem densidade, ele também tem peso. Ok? Então, são características desse nosso corpo, de matéria muito sutil, e que o espírito que eu sou se manifesta na dimensão espiritual. Não precisa estar desencarnado, viu, gente, para poder se manifestar. A gente está encarnadinho também, e vocês vão ver, numa aula de libertação do espírito, que o espírito também tem momentos que, quando a gente dorme, ele se desprende ali do corpo um pouquinho, afrouxa esses laços, né? E tem condições de, inclusive, estar na dimensão espiritual. Tá bom? Aqui a pergunta, primeiro, depois... Você falou do perispírito e da capacidade do espírito de mudar a conformação física dele, né? Isso, essa plasticidade dele permite que a gente... Como é que, então, por exemplo, e a herança genética de pai e mãe e a conformação de filhos, como é que funciona essa... A herança genética, vamos colocar ela neste local do corpo físico, certo? Essa herança genética vai acontecer no momento em que vai haver a união, a concepção, isso aí também é a aula do ciclo 4, mas tudo bem. Estou olhando aqui. Né? No momento que ocorre a concepção, que nida lá, que o espírito se liga definitivamente a esse corpo e começa a modelar, nesse momento você tem material genético da mãe, material genético do pai e a influência do espírito modificando também algumas coisas, certo? Mas o perispírito está lá. Mas, então não muda completamente na forma. Não, ele pode mudar. Completamente? Completamente, porque isso não vai estar ligado à experiência desse personagem aqui, material. É o corpo espiritual do espírito. Tanto é que ele pode se apresentar com outra, ele não vai ficar vinculado geneticamente, que senão toda a reencarnação dele ele teria a mesma forma? Seria igual? Se ele vai ter pais diferentes. Então, ele vai ter pais diferentes, ele vai receber para configurar esse corpo material genético diferente do personagem anterior que ele teve. Mas a minha pergunta é só a seguinte: a herança genética tem influência, o espírito e o perispírito mandam completamente na forma. Mas aí é o que eu estou falando, a genética está para a questão do corpo físico, material aqui, e não para o perispírito. Ok, eu estava perguntando em relação ao corpo físico. O corpo físico, tudo bem. Tem a material genético, sim. Tem um pai, tem uma mãe, vai ter troca, vai ter lá troca cromossômica, apareamento, vai ter tudo normal, direitinho. Né? E a interferência do espírito com o seu perispírito, que isso é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Lá em processamento da reencarnação, que vai ter uma aula, a gente vai falar sobre isso. Tá? Mas é do corpo físico, o perispírito não. Certo? Está tranquilo aqui? Pronto. Faça um resuminho aí, assim, para poder eu entender. A tríade, corpo, perispírito e espírito. Isso. Você disse que o espírito ele não fica na nossa frequência. São dimensões. Existe uma dimensão... Pronto. O perispírito está aqui junto de mim? Na verdade, tudo acontece junto ao mesmo tempo, vibrando em frequências diferentes. E o espírito está aqui? Está tudo aí. Você é o espírito, menina. Você é o espírito. Não, eu entendi isso, que eu sou o espírito. Mas você disse que se o espírito não fica na mesma vibração, para mim ele fica num lugar diferente. Entenda que você é um ser multidimensional. E aí é matéria para isso. Porque vocês estão no básico, gente. Vocês estão aí avançando, viu? Vocês estão top. Pense que nós somos seres multidimensionais. E a física quântica está aí desafiando o nosso conhecimento do universo, do que é a dimensão e tudo mais. Viu? Então, você... Não. Você está aí, nos seus corpos, você está aí, corpo físico, você está aí, perispírito, e você é o espírito. Tudo isso vibra em frequências diferentes, mas é tudo juntinho, não está separado assim, não. Apenas de manifestação. Não. A frequência do perispírito é uma, a frequência do corpo físico é outra, e o espírito está em outra dimensão. É complexo mesmo, é para ficar meio doido mesmo, viu? Diga. O perispírito só acontece quando tem o corpo físico? Não, o corpo físico acontece porque existe um perispírito. É isso, mas se o corpo físico morre,
O perispírito continua. Mas antes desse corpo físico nascer, esse perispírito... Já venho se configurando nas experiências dele, como um princípio perispiritual. Da mesma forma que tem um princípio espiritual. Então, ele teria alguma característica de uma outra reencarnação, antes desse corpo meu? Quando eu desencarno, logo em seguida eu fico ainda com as características deste corpo físico, que eu ainda estou muito ligado a isso. Mas, com o tempo, isso vai mudando um pouquinho. Né? É como se você ainda permanecesse quem você é no mundo espiritual. Você não mudou nada. Você está ali, vai ter acesso. Quando você vai reencarnar novamente, é que isso aí deixa de existir completamente, porque o novo corpo vai ser configurado com outra forma, com outras características, para outra experiência. Então, fora desse corpo meu hoje, eu tenho um perispírito e um espírito. Não está fora nada, está tudo dentro, viu, gente? Mas quando eu morro, ele deixa de existir. Esse corpo deixa de existir. Enquanto que eu não estou aqui nele. Já foi. Então, eu tenho fora de mim o perispírito e o espírito. Aí nós temos que o espírito vai estar num corpo, né, envolvido por um corpo espiritual, se manifestando no plano espiritual. E o perispírito configura um corpo que vai se manifestar no mundo material. Você desencarna, já não tem sentido esse corpo, e nem o espírito não vai conseguir mais se manifestar aqui. Ele vai para a dimensão espiritual, certo? Com outro corpo, com a frequência apropriada para que ele possa se manifestar lá, certo? E o espírito está em uma outra dimensão, que é a dimensão do espírito, viu? Que não é nem a espiritual lá que a gente conhece, certo? Vamos seguir? Oi. Oi. Ixi, tá alto. Então, assim, se eu desencarnar e levar, assim, 500 anos para voltar ao corpo material, para encarnar novamente, eu vou assumir, nesses 500 anos, o último corpo que eu tive? A depender. Pode ser que você vá modelando com a plasticidade uma outra forma. Pode ser. Nesses 500 anos, você já aprendeu mais uma coisinha, né? Mas eu acho que você não vai ficar tanto tempo, não. Só se você estiver muito cristalizado. Mas de cristalizações, né? Desencarna hoje, pode encarnar daqui a um mês, né? Pode? É mais difícil. É mais difícil. Mas até tem. Mas não é assim, não. Normalmente, a gente leva um tempinho, né, logo que desencarna, para entender. Não é bem assim, né? Mas vamos lá. Bom, eu tinha falado que nós éramos 3, né? Agora eu estou abrindo essa estrutura dizendo que a gente não é 3, a gente é 7. Imagina. Já estava complicado de entender esses 3. Diga assim, eu não me entendo 1, que dirá 7. Deixa eu apresentar, né? A gente está abrindo, né? O Espiritismo fala muito desse tríplice aspecto, mas a gente está abrindo aqui a estrutura do perispírito, porque o perispírito é um conjunto de estruturas, né? É como se eu tivesse corpos que são verdadeiros bancos de dados para diferentes aprendizagens. Então, vamos lá. Nós temos, primeiro, um corpo físico, que a gente já conversou sobre esse corpo físico, né, que está aqui ligado a essa matéria. Então, e apareceu agora um outro corpinho aqui, ó, entre a estrutura do perispírito, que é tudo isso, né, e o corpo físico. Nós temos um corpo que é chamado corpo vital, que também é conhecido como duplo etérico. É o nosso corpo de energia, é a nossa bateria. Quando o corpo físico está sendo formado, o duplo etérico também está ali, atuando, né, sendo formado, e ele vai alimentar o nosso corpo de energias. Então, a gente já vem com a bateria carregada aí, com uma quantidade de energia para a nossa encarnação. A gente pode tanto abreviar ela, como também antecipar. A partir de quê? De bons hábitos. Bons hábitos. Bons hábitos de alimentação, de exercício, bons hábitos de meditação, de bons pensamentos, né? De buscar essa questão espiritual. Tudo isso ajuda na qualidade do fluido, né? Da mesma forma que eu posso abreviar, né? O uso de drogas inadequadas, né? O sedentarismo. Quantas vezes a gente judia do corpo, né? Um equipamento tão importante. Então, esse duplo etérico, né? E aí está o quê? Você vê ali nessa faixinha amarela aqui, tanto o duplo etérico quanto o físico estão ligados à
ao físico, essa aqui no corpo, na matéria, certo? Quando o corpo físico morre, deixa de existir, o espírito desencarna, o duplo etérico também vai deixar de existir, certo? Depois disso, a gente tem o perispírito que se abre aqui, ó, em estruturas que é chamado de um corpo astral ou emocional, um mental inferior, ou também chamado de concreto, e o causal, também chamado de mental superior, e o corpo búdico, né? Que está ligado. Cada um deles, olha que interessante, está ligado a um tipo de apreensão. Olha aqui. No corpo mental, no corpo emocional, são as nossas emoções. Interessante aqui, ó, sou eu desencarnado, levando tudo que é de lindo e maravilhoso que eu tenho. Todas aquelas emoções, tudo aquilo que eu ainda preciso trabalhar, né? Porque a gente está encarnando também, aprendendo a trabalhar isso. Né? Porque as emoções, às vezes, geram os nossos comportamentos aqui. As nossas inabilidades de lidar com o outro, com as situações. Então, está aqui, tudo aqui está nesse corpo aqui, astral, né? Ou corpo emocional. É uma estrutura, né, do perispírito. Primeira estrutura do perispírito. Depois disso, até perdeu aqui a forma de um corpo. E passa a ser o quê? Mental. Então, nesse corpo inferior aqui, mental inferior ou concreto, é o local onde estão meus pensamentos. No mental superior ou causal, minhas memórias. No corpo búdico, a sabedoria. Né? Búdico de Buda, né? Sabedoria. Ok? E o átmico, que também é mais uma nomenclatura espiritualista, que seria o espírito, ok? Ah, todo mundo com uma carinha ótima. Lá no ciclo 2, tem uma aula só de perispírito que vai destrinchar cada um desses pensamentos, dessas emoções. O que se conhece pelo nome de perispírito é um conjunto de estruturas semelhantes a corpos que se interpenetram e vão transformando à medida que o perispírito evolui. Ok? Então, não são só mais corpinhos, são 7 que vibram em frequências diferentes, certo? E que armazenam, né, informações de forma diferente, certo? Tânia. Oi. Boa noite. Boa noite. A senhora podia voltar a lâmina, por favor? Eu fiquei com uma dúvida até ler se... Só eu uma? estava tranquila. Você está com pouca, viu? Não, eu estava aprendendo tudo, mas quando chegou nessa definição aí... De quê? Desestruturou tudo de novo. O que se conhece pelo nome de perispírito é um conjunto de estruturas semelhantes, né? Uhum. Que se interpenetram e vão se transformando. Uhum. Eu estava aqui raciocinando se o processo era da frente, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Porque até então eu pensava, o perispírito é uma cápsula que acopla o espírito à matéria. Minha cabeça estava pensando dessa forma. É uma das funções dele. Isso. É. Só que aí você me traz essa estrutura e agora eu fiquei. São várias cápsulas se acoplando, cada uma com uma funcionalidade, ou essas cápsulas elas vão surgindo à medida que eu vou evoluindo? Não. Elas existem. Agora, à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai perdendo, não vai ter mais necessidade de algumas dessas camadas. Mas isso é outra conversa, que senão a gente não sai daqui, viu? Mas entenda que ele tem essa função, sim, né? E hoje eu entendo muito assim, para simplificar um pouco, né, o pensamento, como bancos de dados e filtros, verdadeiros filtros, né? Porque vai chegando para o espírito o que de fato interessa para ele, que é o aprendizado. Aquilo que ele aprendeu enquanto, né, para o seu processo evolutivo. Para o espírito não interessa as historinhas, aquelas grandes emoções. O que a apreensão dele é da sabedoria aqui, certo? Mas vocês ainda vão... A gente ainda vai voltar um pouquinho aqui no básico sobre isso. Então, só para a gente falar, que também é chamado camadas etéreas, né, do ser humano, vocês vão ouvir também isso, sendo o corpo físico, o domicílio temporário do espírito, o corpo vital ou duplo etérico, né, que também é semimaterial,
fluido que alimenta nosso corpo de vitalidade e a ligação direta com o nosso sistema imunológico. Olha que interessante, né? Ele tem muita ligação com o nosso imunológico. Então, é um corpo de energia. Um é matéria, uma energia. O corpo astral é o nosso corpo emocional, sede dos núcleos energéticos, potencialidade de afetos. E aí haja afeto, haja desafeto, todos os sentimentos, amor, raiva, conquista, alegria, tudo que a gente tem está aí, nesse corpo aí. Adoecem o corpo, né? Perfeito. Por quê? Porque ele vai emitir uma vibração, uma frequência, né? Então, toda doença começa do ponto de vista vibracional. Exato. Dizem muito que o câncer de mama é muita ligação de rancor. Está muito ligado, né? O câncer de mama. Eu estou com um problema no joelho, foi muito interessante. Estou fazendo aquelas infiltrações, é uma delícia aquilo, né? Uma coisa maravilhosa de fazer. Fazendo aquela com células tronco também, né? E uma das coisas que me falaram que, em relação a isso, é a dificuldade que eu tenho de me dobrar diante das coisas, né? Ou então de resolver algumas coisas. E é interessante, porque tem a ver, sim, quando a gente olha. A Sechonoye, que é uma filosofia de vida, a Sechonoye fala também muito sobre isso, né? Em relação às emoções. Sim. Mas é isso mesmo. As doenças da gente que se revelam no corpo físico estão justamente ali. É como se o corpo estivesse tentando expurgar ali o que tem, que está adoecendo o corpo. São as minhas emoções, os meus pensamentos, várias formas. Já que estou com o microfone nas mãos, deixa eu lhe perguntar rapidinho. Quando diz que a pessoa dormiu e desdobrou, né? Assim que fala? Isso. Esse desdobramento, isso é o espírito que sai enquanto você está dormindo? O perispírito, né? E vai dar umas voltinhas, o espírito está ali também, ali conectado com ele. Mas a gente vai ver em libertação de espírito bem isso. As diversas formas que a gente tem, certo? Nada. E aí, aquela estrutura mental que a gente falou, que é mental inferior, que está o pensamento, superior, memórias e o búdico, sabedoria, é a sede de todas as experiências psicológicas, intelectuais, morais e espirituais. Tudo que o espírito é, em essência. Ok? E aqui, o espírito. Certo? Posso continuar? Tranquilo? Eu disse que é coisa, viu? Não é coisa. É para vocês saírem daqui bem pensativos, reflexivos e estudar. Tem que estudar. Aqui. O espírito é o espírito. Lá no final, o espírito que está comandando todos aqueles corpos. É porque você colocou 7 itens. Isso. E disse que o último seria o espírito. No entanto, o texto diz que tudo é o perispírito. As camadas etéreas com o espírito. O perispírito são 6 e o espírito é o 7º? Não, o perispírito não é 6, não. O perispírito é emocional, né? Mental inferior, mental superior e búdico. São 4. Aí depois eu tenho o corpo físico e o duplo etérico. Então, e o espírito comandando tudo isso. O corpo físico seria o vital e o... Não, o corpo físico é esse corpo físico. O vital, que é a energia, é o duplo etérico. É um corpo que a gente não vê, que está bem aí, também ligado, né? Que é o de energias. Daquelas 7... São essas 7... 5 são o perispírito, 1 é o corpo e o último é o espírito. 4, né? Você volta, por favor. A matéria seria o corpo aqui, físico. Ó. Esse aqui é a estrutura do perispírito. Está os 3 aí no meio. 3 mais 1, 4. 4. Tá? É toda essa contando com o espírito, essa estrutura, tá bom? Eu tenho uma pergunta. Mais uma, desculpe. Nada. Todas essas explanações é com base no Livro dos Espíritos, com base no estudo de Kardec. As entrevistas dele com os espíritos, não é? São informações trazidas pelo mundo espiritual. Pelo que eu entendi, Kardec fez isso um pouquinho com base no método científico, fazendo entrevistas com pessoas vários, compilando as perguntas e tal. Não foi aceito, mas a gente tem alguma comprovação
baseada em estudo assim, do que a gente entende do método lá vem a ciência, hoje, né? É claro. Tem muitos estudos, sim. Certo? Muitos estudos sobre reencarnação, muitos estudos sobre mediunidade, inclusive aqui no Brasil, eu vou citar até alguns nomes aqui, né, que chama Alexander Moreira, que ele é um médico, né, na Faculdade de Juiz de Fora, onde eles estão estudando muito, de uma forma muito robusta, sobre o espírito, sobre a questão espiritual, sobre a mediunidade, e, inclusive, as alterações genéticas dos médiuns. Tem várias coisas que a ciência está estudando, sim. Certo? Então, é porque a comprovação... Vamos pensar uma coisa que eu sempre digo. A nossa ciência é materialista. Você concorda comigo? É materialista. Certo? Não todos, tem alguns não. Não, só para a gente não. Ó, a nossa ciência é materialista. Né? A maioria delas, nas faculdades, nas universidades, ninguém fala, por exemplo, de espírito, de perispírito, não, é materialista, é fato. Agora, existem vertentes e correntes que estão buscando entender. Né? A gente tem aqui muitos médicos, muitos psicólogos, muitas pessoas ligadas à área da ciência, da medicina, estudando, entendendo que precisa entender mais além. Ok? Eu concordo, mas ela é materialista. Por quê? Materialista em que sentido? De entender que a dinâmica de vida da gente está aqui, é aqui. Né? Que as nossas emoções é a partir do quê? De reações químicas, elétricas no nosso cérebro. Né? Então, ela é materialista. É muito difícil, numa mentalidade materialista, você explicar e, como vamos dizer assim, não estou me faltando a palavra, não é concordar a palavra sobre a questão espiritual. Né? Então, ainda está muito difícil da gente integrar isso. Mas existe hoje muitos estudos sobre isso, Dinha. Eu gostaria de dizer que eu não acho que a nossa ciência é materialista. Por exemplo, eu acho que a ciência tem vários campos de estudo, como, por exemplo, a matéria escura, que é algo que não se conhece, não se mede, não sabe o que é mais ciência, a comprovação de que alguma coisa existe ali. Sim. Certo? Por quê? Porque, de acordo com o que a gente tem em termos de densidade universal, já era para estar encolhendo e não está encolhendo. Né? O universo está expandindo. Então, eu falo, olha, tem alguma coisa aí no meio caminho que... Né? A outra coisa, por exemplo, quando você vai estudar o mundo quântico, né? Você tem o bóson de Higgs, que não é matéria. A gente sabe que ele vira matéria de uma hora para outra, né? Que o pessoal chama que é a partícula da vida. Então, eu posso dizer para vocês, eu sinto que existe algo mais. Sim, sim. Eu acho que todos nós, de alguma forma, sentimos isso. Eu sinto que existe algo mais. Eu acredito que eu não tenho capacidade de ver tudo e acho que a gente ainda vai evoluir para isso. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu acho é que a gente acredita nisso aí, foi uma pesquisa feita por Kardec, está tudo né, explicado e tal, mas a gente não chegou ainda em termos de comprovação científica, pelos métodos científicos que existem, de que o que a gente está conversando aqui... Agora, deixa eu lhe falar. Tudo bem, a nossa ciência é materialista, mas cada vez mais essa mesma ciência está se batendo com situações, e quando você traz um universo quântico para isso, quando você consegue compreender que a gente só conhece 5% do universo, né, como a gente pode dizer que não existe isso ou aquilo? Né? Mas a discussão que eu trago é que é muito difícil dentro ainda da forma que a ciência... Né, tem esse método baseado das comprovações, de chegar aqui numa coisa que muitas vezes traz parte da subjetividade. É bem complicado mesmo. Mas você vai ver que tem muitos estudos. Aqui no Brasil tem muitos também. Estados Unidos, União Soviética, né, Índia, né, principalmente esses países, né, que tem bastante. Bom, a ligação do dupletel... Oi? Oi, boa noite. Boa noite. Ainda na sua fala anterior, ali, quando você colocou, né, o corpo físico, e aí, lá no fundinho, o espírito. Né? Então, e mais próximo do espírito estão as emoções, os pensamentos. Não. As emoções estão mais para o corpo físico.
mais para o corpo físico. O que está mais próximo é sabedoria, que é o corpo búdico, o corpo mental. Tá, os pensamentos, por exemplo, a sabedoria. Isso significa que o que você aprendeu numa encarnação, isso permanece... As habilidades integradas. As habilidades integradas, que é o seu aprendizado. Sei. E essa coisa da força do pensamento... O que eu quero dizer é assim, do corpo físico para o espírito, existe uma fluidez crescente. Bom, pode dizer uma fluidez, não, mas existe uma crescente. A cada corpo desse armazena informações de formas diferentes. Então, mesmo as emoções, mesmo os pensamentos, mesmo a sabedoria, são mais fluidas do que o corpo físico. É isso que eu quero saber. Menos densa, né? Menos densa. Tem intensidades diferentes, sim. Né? Tem frequências diferentes, vamos dizer assim. Certo? Tá bem, obrigada. Olha que coisa interessante aqui. Trazendo aqui a estrutura do corpo físico, a do nosso duplo etérico, a corpo de energia, e o perispírito, aí não está nem aberto, perispírito, como o conjunto todo do perispírito, nós temos aí órgãos que são chamados de centros de força, que são os chakras, né? Então, olha que interessante, nós temos 7 principais chakras que estão localizados no duplo etérico e no corpo, no perispírito. Ao nosso corpo físico, através dessas linhas de força, de energia, chamadas nadis, né? Eles estão conectados no nosso corpo através dos plexos nervosos, que também tem ligação, com as 7 principais glândulas do nosso corpo. Aí vocês vão ver bem isso na aula de perispírito, certo? Então, eles são responsáveis aí pela transferência de energias, né? Então, eles absorvem o fluido vital e o distribuem pelo corpo humano, além de o transformar em fluidos sutis, enviando-os ao corpo astral. Então, é aquele corpo que alimenta de energia tanto o corpo físico quanto o corpo, né, espiritual, certo? Então, vamos ver aqui os 7 principais centros de força, ou chakras, né? Bom, essa é uma palavra sânscrita, né? Chakras, que significa roda, círculo, disco, centro, plexo. São, na realidade, centros de transferência e conversão de energia entre as 2 dimensões do ser, ou seja, encarnados e desencarnados, ok? Vamos aqui. Eles apresentam, tanto na parte frontal como posterior, em forma cônica, certo? Como se fossem vórtices de energia que giram em uma rotação, que emitem uma determinada frequência, e essas cores são muito ligadas justamente à frequência. Tá? Então, vamos ver cada um aí um pouquinho, que também no ciclo 2 vai aprofundar sobre os centros de força. Aqui é só para a gente saber que eles existem e onde estão locados. Nós temos um chamado básico, que é apontado, é esse aqui, que está apontado para o centro da Terra, e ele recebe as energias telúricas. Ele está muito ligado aos nossos instintos básicos, como comer, dormir, beber, né? É como se ele fosse que nos aterrasse aqui, né? Estou encarnado, é ele. Outro, o sexual. É o centro responsável pela vitalidade, criatividade, entusiasmo, sexualidade e flexibilidade. Gástrico é o centro das emoções. E aí é bem interessante, né? O estômago. Quando a gente fala assim, deu um friozinho na barriga. Ou quando algo que você chega num lugar, você não se sente bem, você sente exatamente aí. Né? No estômago, a gente liga o estômago por conta desse centro de força aí. É o centro de emoções. Penetração de alimentos e fluidos e a digestão e a absorção. Né? Cardíaco, né? É os sentimentos, emoções e equilíbrio. A sede, por exemplo, do amor. Não é à toa que a gente diz que o amor está aqui no coração por conta disso, né? Dessa ligação aí com laríngeo.
o chakra da comunicação, controle da fala e respiração. Certo? Aqui, ó, laringe, está ligado à tireoide. É muito comum pessoas que não falam o que pensam, que travam, muitas vezes tem problema de tireoide. Alguém já sentiu a sensação de nó na garganta? Pois é. É um desequilíbrio aí nesse chakra. Frontal, sustentação dos sentidos. É o da visão, do tato, do olfato e paladar. E, inclusive, aí é a posição do que se diz que é o nosso terceiro olho, onde é o chakra que nos faz visualizar, né, o mundo espiritual, para quem tem, por exemplo, a vidência. Certo? E o coronário, esse aqui, ó, que está apontado para o cosmos, para o céu, para a consciência, né? É o nosso chakra da consciência do espírito. Comanda os demais e recebe os estímulos do espírito. Então, tudo entra aí através deste chakra, que vai, às vezes, ativando e comandando os demais, certo? Então, esses chakras aí têm uma ligação muito íntima com o nosso corpo físico, com o nosso corpo espiritual, e o desequilíbrio dele, então, no nosso corpo, a nível de plexos e hormônios, né, por conta da ligação com as nossas glândulas, né, que é o funcionamento do nosso corpo inteiro. Então, o equilíbrio desses chakras, a saúde desses chakras é muito importante para a nossa saúde física, mental, né, do corpo espiritual, certo? Então, é só para apresentar a vocês, né, esses órgãos aí do nosso corpo espiritual. A gente vai falar que faz parte aí do nosso conteúdo sobre a classificação dos espíritos. Existe lá no Livro dos Espíritos uma escala espírita. Essa escala, né, na época, foi a forma didática que Kardec encontrou para falar um pouquinho sobre nós. Né? Mas ele mesmo deixa ali dito que não é uma escala absoluta, que não tem como classificar os espíritos, ele é só dessa forma, ele age só desse jeito. Eu vou apresentar a escala, certo, para vocês, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá certo? O que é essa escala? Os espíritos se organizam de acordo com os seus níveis evolutivos e por afinidades de propósito, certo? Então, a gente se aglomera, se junta no plano espiritual, como a gente faz a mesma coisa aqui, vocês concordam? A gente se une com pessoas que têm afinidade com o que somos, que pensam, às vezes, similares, né? Que têm os gostos parecidos, não é assim? A gente, vamos dizer que tem a mesma vibe, vamos colocar aí, né? Tem a mesma vibe, a gente faz isso aqui. No mundo espiritual, a gente faz a mesma coisa. Acontece a mesma coisa, não tem nada de diferente, ok? Eu gostaria muito de saber com as minhas companhiazinhas, quando eu desencarnar, olho para as companhias agora. Não gosta do que está vendo, então muda logo. Trata de mudar. Porque você vive com determinadas pessoas, em determinados espaços, pensa de um determinado jeito, age, né? Sente de determinadas formas, vê o mundo. Tudo isso vai gerar você um campo que é um campo pessoal, seu, a partir daquilo que você é. E isso vai emitir o quê? Uma frequência que vai me conectar com espíritos na mesma sintonia. Ok? A gente faz isso aqui. Observações preliminares. A classificação dos espíritos baseia-se em seu grau de adiantamento, podemos dizer, de conhecimento, né? Nas qualidades que já adquiriram, nas habilidades que eu já adquiri, do que eu já aprendi, né? E nas imperfeições, ou seja, nas minhas inabilidades. Aquilo que eu continuo pisando o tempo inteiro. E repito, e faço, né? Das quais ainda tenho que despojar, ou das quais eu ainda preciso dissolver, né? Modificar. Okay? Então, é isso. Vamos. Agora, eu vou apresentar para vocês aqui como é a classificação. Mas, antes disso, eu gostaria de ler isso. Porque o próprio Kardec coloca, né, que esta classificação não tem nada de absoluto. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no seu conjunto. De um grau a outro, a transição é insensível,
pois, nos limites, as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda em diferentes períodos da vida humana. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes de acordo com a maneira que se considerar o assunto. Ou seja, a gente vai ver aí que nós temos alguns grupos. Eu não posso simplesmente chegar e classificar uma pessoa e dizer assim, olha, você é um pseudo-sábio. Depois a gente vai ver aí essas classificações. Mas, ou então você é uma pessoa, como a gente gosta de falar, ruim, né? Será que um ser humano é totalmente ruim? Será que aquele que lhe parece a pior pessoa do mundo não é capaz de amar? Isso que é não classificar. Como é que é estigmatizar? O pessoal fala assim, você está estigmatizando uma pessoa como se ela é um obsessor. Sim, é um obsessor no momento, ela está obsediando alguém nesse momento. Mas quem é essa pessoa? Qual é a história dessa pessoa? Então, não classificar de forma absoluta, como se aquela pessoa fosse capaz de ser apenas isso. Não. É uma pessoa como nós, que está no processo evolutivo, que tem capacidade de amar, tem a capacidade de ficar chateado, tem a capacidade de odiar em algum momento, né? Tem a capacidade de ser feliz, de fazer o outro feliz, da mesma forma. Agora, cada um aí está num estágio de compreensão diferente da vida, né? Então, é isso. Só para a gente... Bom, então vamos pegar aqui as ordens. Está lá no Livro dos Espíritos. Nós temos espíritos imperfeitos de terceira ordem, bons espíritos da segunda ordem e espíritos puros da primeira ordem. Vou fazer uma pergunta. Levanta a mão quem acha que é um espírito imperfeito. Levanta aí. Bora. Sejam sinceros com vocês. Tem um bocado de imperfeito, né? Você também, Tchel? Não. Quem acha que é um bom espírito? Levanta a mão. Também? É um bom espírito? E quem acha que é puro? Está vendo aqui? Ó, que espírito puro, que coisa linda. Bom, gente, eu vou dizer o que é cada um, mas vocês têm o direito de mudar, se quiser, tá bom? A gente vai, já que vocês estão começando agora, vocês podem mudar. Então, vamos lá. Espíritos imperfeitos. O que são espíritos imperfeitos? Lá pelo que Kardec colocou. Vamos lá. Predomínio da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Têm intuição de Deus, mas não o compreendem. Apresentam ideias pouco elevadas. Tá bom para quem escolheu imperfeito? Para aí, vamos lá, vamos continuar. Segunda ordem, que teve os bons espíritos aqui também. Predomínio do espírito sobre a matéria. Compreendem Deus e o infinito. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com seus semelhantes. Têm provas a passar até que atinjam a perfeição absoluta. Será que quem escolheu ainda fica aí? Ou olha ali para baixo e diz, poxa, mas eu tenho umas coisinhas ali. Mas eu também tenho umas coisinhas lá em cima. Né? Pois é. Deu para entender o que Kardec diz, que não é absoluto essa escala? Porque ora a gente está lá embaixo, gente. Ora a gente está com atitudes que nos colocam lá em cima. Né? Tem horas que eu tenho vontade de tirar o ar meia hora de uma pessoa quando pisa no meu pé. Está em mim isso. Ah, mas tem momentos em que eu quero botar alguém no colo e dizer assim, olha, não fique preocupado que eu estou aqui. Né? A vida não é só isso. A gente não é assim? Então, a gente está aí, gente. Por isso que não dá para botar a gente numa escala e dizer você é imperfeito ou você é bom. Porque a gente está transitando aí pelas... Né? Bom, tem um espírito puro aqui. Ó o espírito puro. Influência da matéria é nula. É nula. Eu não sei o que você está fazendo aqui. Deve ser missão, né? Já atingiram a perfeição. Despojaram-se de todas as impurezas da matéria. Não estão mais sujeitos à reencarnação. Então, amigo, desça o nível. Desça, pense e repense. Você está encarnado. E aí, vocês mudariam? Né? Porque a gente precisa entender que a gente está transitando na terceira e segunda ordem, gente. Só teve um espírito aqui que a gente conhece, que é muito conhecido nosso, que eu lembro, que chegou na primeira ordem. Quem seria?
Jesus, né? Pronto. Falta muito para a gente, né? Nossa, e como. Vamos fazer agora aqui. Em cada ordem desse tem classes. Não vou dizer o que é cada um. Pega um livro dos Espíritos. Já compraram o livro dos Espíritos? Quem não comprou, corra para poder saber, viu? Até para entender melhor. Então, tem a sexta classe, né? Tem 6 classes aí na terceira ordem, né? Mais essas 4 na segunda ordem e uma lá, que é puro. Espírito puro é puro e acabou, né? Aí para baixo, impuro, leviano, pseudo-sábio, neutros. Esse é terrível, né? Neutro. Acho que pior do que se posicionar mal é não se posicionar, né? Neutro. Batedores e perturbadores, aí já sobe de ordem os benevolentes, sábios, prudentes, superiores e os puros. Então, está apresentada a escala espírita e algumas considerações para a gente refletir, né? Para a gente não ser tão taxativo quando a gente se refere às pessoas, aos espíritos, que estão, assim como nós, num processo de evolução. Certo? Porque isso somos nós. Bom, a gente vai passar por algumas... para a gente refletir um pouquinho o quanto o espiritual, o mediúnico, a própria reencarnação, são temas que vêm de milênios. E a gente continua discutindo a mesma coisa. Ao longo da história, tivemos homens, né, os grandes pensadores, os grandes pensadores, né, homens que eram ditos muitos da ciência, filósofos, né, e a gente vai vendo isso com mais profundidade também em outros ciclos, né, falando sobre isso. Né, culturas, né, que já entendiam o espiritual, o mundo espiritual. Aí eu trago essas pinturas rupestres, né, citando, né, o exemplo das pinturas rupestres, que essa comunicação entre desencarnados e encarnados é tão antiga quanto a própria humanidade. Então, desde que o homem encarna como, né, no reino nominal, que encarna no corpo humano, ele vem com uma possibilidade, uma faculdade, que é a mediunidade que lhe permite isso, que vai ser desenvolvida conforme o processo de evolução do ser humano. Mas a comunicação entre desencarnados e encarnados é tão antiga quanto a própria humanidade. Desde tempos imemoriais, em todas as civilizações, profetas, aí vamos citando, sacerdotes, videntes, xamãs, adivinhos, pitonisas, que são lá, né, da Grécia, né, curadores, magos, feiticeiros, prestavam-se à intermediação mediúnica. Tem um livro muito bacana chamado Teoria da Mediunidade. É um livro bem pequenininho, sabe? Que eu digo que é a Bíblia, que é o dicionário da mediunidade. E ele traz muito, inclusive citando pesquisas científicas sobre esse processo mediúnico que nos coloca em contato com seres, né, já desencarnados. E o interessante é que o homem primitivo, né, foram encontradas essas evidências nas pinturas e tudo, né, que ele mantinha esse contato com o invisível, porque quando um membro deles ali desencarnava, eles pegavam o crânio dessa pessoa e colocavam na entrada da caverna, porque eles tinham medo que essa pessoa retornasse. Aí a pergunta, baseado em quê? Só para a gente refletir. Ele pensou que era possível aquela pessoa retornar. Né? Na Grécia, né, isso aí... É oráculo de Delfos, né, na Grécia. E assim como na Grécia, na Antiguidade, você tinha a Índia, a China, Egito e Grécia. Eles recebiam mensagens do plano espiritual através de seus sacerdotes, hierofantes e pitonisas. As pitonisas eram as sacerdotisas que ficavam nesses oráculos. Né? Elas entravam num transe mediúnico e recebiam várias mensagens, né? Mensagens do plano espiritual. E as pessoas daquela época, a sociedade, ela interagia com isso de forma muito natural. Né? Essa interação com o espiritual, até um determinado período da história, era muito comum no homem. Né? Depois é que a gente perdeu um pouco isso. Mas eles perguntavam, faziam perguntas ao oráculo. Né? Então, diz, quer saber? Pergunte ao oráculo. Né? E eles faziam perguntas triviais da vida, sobre negócio, sobre casamento, sobre guerra, tudo eles iam se consultar com o oráculo, então, através desses espíritos.
Joana d'Arc mesmo, né? Desde os 12 anos, ela escutava essas vozes desses arcanjos, né? Que instruíram ela, inclusive, a entrar no exército, né? E a lutar lá ao lado de Carlos VII contra o domínio da Inglaterra, né? Ela ouvia esses, inclusive eles orientavam ela sobre as batalhas. Ela teve vitórias, inclusive, né? Depois teve toda uma questão que ela foi condenada à fogueira aos 19 anos por bruxaria, né? Por ela não negar essa comunicação. Teve um aspecto político também, que a gente sabe que, né? E aproveitaram, já queimaram ela também em função disso. Mas teve toda lá uma trama, né? Naquele momento. Mas ela ouvia isso e falava. Esse é fantástico vocês pesquisarem. Swedenborg, né? Ele era sueco, era um homem da ciência. Era um homem da ciência, né? Ele fazia parte da política também, né, lá na Suécia. E ele era um médium assim, de premonição, né? Ele tinha um contato muito claro, né, com o mundo espiritual, e ele trouxe muitas ideias, que hoje o espiritismo bebeu muito dessa fonte, né, do hinduísmo e disso. Ele já falava em esferas espirituais, ele já falava em anjos e demônios sendo pessoas que ainda estavam no processo de evolução. Ele já falava de perispírito, né? Falava de vida em orbes, existência de vida em outros orbes. Então, ele tinha assim, e ele teve um fato onde ele preveu um incêndio em Estocolmo. Ele viu o incêndio acontecendo, né? Ele estava num jantar muito distante naquela época, não tinha WhatsApp, não tinha rede social, então não tinha como ele saber o que estava acontecendo. Ele descreveu o incêndio, o que estava acontecendo, o horário todo, e alguns momentos depois, né? Alguns dias depois, ficou sabendo que, de fato, esse incêndio ocorreu exatamente como ele descreveu, né? E ele falava isso: o Senhor abria os olhos de meu espírito para ver perfeitamente desperto o que se passava do outro lado e para conversar em plena consciência com os anjos e espíritos. Então, ele tinha esse contato e tinha muitas informações. O próprio fenômeno, né, das pancadas lá de Hainesville, né, que depois se encontrou, inclusive, né, o Mascate, que foi assassinado, né, de tempos depois. Então, essas irmãs que conseguiram estabelecer um sistema de código com esses espíritos, né? E que isso depois viralizou, né? Tanto nos Estados Unidos, depois para a Europa, né? Várias demonstrações públicas aí. Esse é um dos salões onde ocorriam os fenômenos mediúnicos de efeito físico, né? Então, vários tipos de fazer pergunta aos espíritos aí de uma forma muito frívola, né? Deixa eu só terminar isso aqui. E aqui só falando sobre Charles Hosman, né? Que depois eles... Pode falar. Eu me empolguei aqui, nem deixei ela falar. Desculpa. Na verdade, é uma pergunta do assunto anterior. Pode falar. Da classificação. Elas seguem uma evolução lógica ou não necessariamente? A classificação 7 não é toda menos evoluída do que a 6 ou não necessariamente? Olha, na teoria, vamos dizer que sim. Mas o que a gente conversou antes? Que a gente transita lá e cá, lá e cá e lá e cá. Então, não dá para dizer que é muito lógico, até porque a gente não é, né? Nós somos seres bem subjetivos, né? Então, ali foi uma classificação para entendimento, né? Foi a forma, né, para a gente entender o tipo, né, das nossas relações mesmo. São nossas relações humanas, né? Então, viu? Mas pela escala seria isso, né? Mesas girantes também, né? De repente, nos salões, mesas levitando, respondendo perguntas, né? Num código lá que também foi estabelecido, também, né? Tentou-se explicar, né, até através do magnetismo isso. E aí, William Crookes, que eu falei, né, que foi esse cientista, né, que fez muitos experimentos, né, se utilizando do conhecimento dele de física e química e de espectroscopia, que era um estudo sobre a radiação eletromagnética. Então, ele utilizou esses conhecimentos para criar métodos, né,
para tentar comprovar, né, ou não, essa questão dos espíritos, as materializações dos espíritos, né? Ele, sendo um homem da ciência, o que ele diz assim: a ciência não pode fechar os olhos para o que está acontecendo, a gente precisa ver, a gente precisa ir lá. Não é que ele acreditava muito, não, ele foi porque ele queria estudar, né? Então, ele começou justamente a fazer reuniões, né, levando pessoas, né, grupos, para presenciarem as materializações, principalmente do espírito de Kate King, né, a médium Florence, né, que materializava o espírito inteirinho. E ele conseguiu fotografar, né, fotos, ele pesava, ele conseguiu medir temperatura, pesar, batimento cardíaco, tudo, porque materializou o corpo completamente, inclusive com os órgãos. Foi bem interessante. Então, ele conseguia fazer essas medições. Então, depois de muitos estudos, né, de pessoas estando ali presentes para, tipo assim, avalizar o que estava acontecendo, para ser um estudo sério mesmo, ele termina como cientista, quer dizer, ele foi não acreditando, viu, gente? Ele achou que ia encontrar outras respostas, né, outras explicações, e ele chega e diz: não digo que é possível, digo que é real. Então, ele passa isso para, né, sociedade científica, né, naquela época, né? Mas ele endossa isso. Bom, nós temos alguns, e a gente vai ver um pouco mais isso em reencarnação e ciência, alguns cientistas. Aqui no Brasil, Hernani Guimarães, ele tem vários livros interessantíssimos, inclusive sobre reencarnação. Ele era um engenheiro parapsicólogo, né, e ele pesquisou muito sobre reencarnação. Casos aqui no Brasil, né, com todo um método também. Ian Stevenson, nos Estados Unidos, também, ele é contemporâneo aí, e eles tiveram contato, inclusive, né? Ele também era médico e foi diretor de departamento de psiquiatria da Universidade de Virgínia. Depois ele cria, né, não é uma ala, não, mas ele cria lá uns laboratórios, tudo para pesquisa, né, para esse ramo da parapsicologia, né? Ellen Van Bach, né, era uma psicóloga norte-americana, ela pesquisou muito sobre regressões de memória, regressão, né? E ela fazia isso, inclusive, em grupos, muito interessante também, ler o que ela trazia. John Tucker, que está tentando continuar o trabalho de Ian Stevenson, porque Ian Stevenson ele conseguiu aí financiamento do dono da Xerox do Brasil. Então, ele teve muito recurso, inclusive, ele viajou com Ian Stevenson para a Índia, para outros lugares, porque ele tinha um interesse muito grande, ele queria saber onde ele ia reencarnar, quando, para deixar a fortuna dele. Então, ele queria, né? E John Tucker já não está com essa mesma condição financeira, aí está tendo um pouquinho de dificuldade, mas ele está conseguindo aí, né? Então, eles estudam muito também as memórias de vidas passadas, principalmente de crianças. É muito interessante. E aqui no Brasil, Alexander Moreira, que eu falei, inclusive ele esteve aqui na nossa casa e fez uma palestra aí fantástica. E para a gente que estuda o espiritismo e tudo na profundidade que a gente estuda aqui, e foi muito lindo ver ele falando, porque não é que ele estivesse falando grandes novidades, mas ver que a ciência está se debruçando sobre isso foi muito emocionante. Eu falei, gente, é o homem, né, em busca de chegar onde ele quer, que é se conhecer, saber quem de fato nós somos, entender essa nossa continuidade aí. Bom, então, para a gente finalizar aqui, eu gostaria de trazer aqui de Adenauer essa citação. Os espíritos não são seres à parte da criação divina. Nós todos somos espíritos em processo de evolução, sujeitos às mesmas leis do mundo espiritual. Uns no corpo físico, outros fora dele. Todos estamos submetidos às leis de Deus. Os espíritos fora do corpo físico constituem o nosso futuro após a morte, tanto quanto somos a realidade dele quando retornarem. Os espíritos estão longe de serem iguais, diferindo em elevação de acordo com o grau de perfeição alcançado. Então, lembrar que espíritos são pessoas, pessoas são espíritos. Ora nós estamos aqui desencarnados, ora seremos nós a desencarnar e eles a retornarem. Então, entender que são pessoas como nós.
né, que estão só temporariamente sem um corpo físico. Ok? Essas são algumas das referências, né, que eu utilizei para a montagem da aula, né, Entre o Céu e a Terra, Revolução em Dois Mundos, de André Luiz, né, de Joana de Ângeles, Estudos Espíritas, psicografado por Divaldo, Leon Denis, Depois da Morte. Leon Denis tem livros incríveis, e também No Invisível. As obras de Kardec, Arthur Conan Doyle, com a História do Espiritismo, um livro muito legal que conta a história do Espiritismo, e mais esses livrinhos aí. Vida Depois da Vida, Fronteiras da Evolução e da Morte, Conhecendo o Espiritismo, o livro de vocês, Perispírito e suas modelações, Perispírito e os Espíritos, o que os Espíritos disseram a respeito, Desalmino, Perispírito, Leon Denis, Depois da Morte, a existência da reencarnação, e de Adenauer, o voo do espírito. Certo? Então, era isso. É só o comecinho. Dúvidas a gente vai ter um monte ainda, né? Pois.